partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Agradecemos assim, Senhor, por essa oportunidade, a todos os céus, que estamos aqui neste lugar, reunidos na tua presença. Deus amado, venha abençoar este culto, Senhor. E ele é pastor, né, e líder de missões da Igreja Assembleia de Deus, que está em São João de Meriti, Ministério Pires do Rio. Pastor Paulo César, pode ficar de pé, amém? Está visitando e conhecer o nosso trabalho, aleluia, né, pastor, pelas redes sociais. Aliás, nós temos sempre enfatizado o nosso trabalho e graças a Deus muitos têm visto o trabalho da Secretaria de Missões pelas redes sociais e tem parabenizado o trabalho do campo do Ministério Palmares. Que Deus possa abençoar, fique à vontade em nosso meio. Aleluia. Tem também conosco o dueto Voz da Gratidão, estará louvando daqui a pouco. Amém? Fica de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Pastor Márcio está lá em cima, depois o pastor Marcos Tadeu. Pastor Marcos Tadeu, nosso presidente, por favor, eu retorno a palavra. Amém? Graças a Deus. Vamos então, aleluia, houve uma saudação, uma breve saudação, aqui lá de São João de Meriti, é o pastor Paulo César. Amém, pastor? Rapidamente, ganhamos tempo, tem muita coisa aí, vamos dar mais tempo para o pregador. E logo em seguida, o dueto, louvando a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu tenho acompanhado as postagens do pastor Marco Aurélio, né? Do grupo de missões, do pastor Washington, o pastor já teve aqui, os irmãos conhecem. O pastor Washington é o nosso líder, nós nos conhecemos há muitos anos, né? E nós estamos aí envolvidos em missões, amém? Eu sou lá da Assembleia de Deus lá de São João de Meriti, estou aqui outorgado, que é autorizado pelo meu pastor, Oséias, eu não saio da igreja sem a autorização do meu pastor, amém? Ele sabe que eu estou aqui hoje, amém? E ouvindo as postagens do pastor Marco Aurélio, a gente acompanhando ali, irmãos, é importante que a igreja, aquelas pessoas, principalmente que estão envolvidas em missões, não é isso? Possam estar unidos, né? Estar unidos, porque são poucos que amam missões, né? E esses poucos precisam de estar unidos na obra de Deus, porque a obra de Deus, a obra missionária, é uma obra extensa. Eu já trabalho com missões há 20 anos, lidero missões há 20 anos, coordeno missões há 20 anos já. E Deus tem me dado a oportunidade de trabalhar em alguns lugares, né, aqui no Brasil e também no exterior. Tivemos a oportunidade de estar em vários lugares, na Índia, em Angola, em Burkina Faso, enfim, em vários lugares fazer a obra de Deus. Ajudei muito tempo a obra de Deus ali na Índia, quando eles tinham um projeto ali, na época da Jocum, que tinha ali, mas hoje em dia não tem mais essa Jocum ali em Reis da Serra. Na época ajudei muito,
fizemos um projeto ali na Índia, estivemos ali e fiquei lá na casa da missionária Cláudia, ali um tempo ajudando naquela obra ali na Índia, foi uma coisa maravilhosa. Irmãos, quero somente deixar aqui um versículo da palavra de Deus para os irmãos, que está aqui em Neemias 4, verso 19, que diz: e disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. É isso? Então Neemias, ele se voluntariou a fazer a obra de Deus, né? A reestruturar, a reconstruir o muro de Jerusalém. E Neemias, nessa empreitada, ele teve a criação de Deus para fazer aquela obra. E ele, neste momento, ele observou que eles estavam apartados uns dos outros, que a obra era grande. Então, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir.
Os opositores já estão envergonhados. Eu sou um grande Jeová. Assim diz o Senhor. Quando Deus opera, manda igreja, nada pode impedir. O agir de Deus é lindo, para ti e para mim. Creia nesta hora, Ele tudo vê. Ele é o Dr. J, que veio pra nos socorrer. Aleluia! Oh, grande Deus! Oh, Dr. J! Aleluia! Abençoe os missionários, ó Deus! Sabe como eu preciso, Quando Deus opera, nada pode impedir. você tem. O agir de Deus é lindo, para ti e para mim. Creia nesta hora, Ele tudo vê. Ele é o Dr. J, que veio pra nos socorrer. Ele é o Dr. J, que veio pra nos socorrer. Ele é o Dr. J, que veio pra nos socorrer. Aleluia! Aleluia! Socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Esse é o Dr. J. Aleluia. Dá-me toda a glória. Tem galardão pra você. Aleluia. Mas mais escolhi poder. Deus escolhe lugar para se esconder. Precioso tu és, Ele que me chamou. O Senhor te escolheu para se consagrar. Assim diz o Senhor, não precisa chorar. Ouça agora o teu choro, vou te abençoar. Porque tem galardão para fazer trabalho, para que eu traga teus filhos. Abençoa o teu lar. Tem galardão para você.
bandeira da vitória, glorifica ao teu Deus. Hoje muda a tua história, siga em frente me louvando, se alegrando sem cessar, porque o choro foi embora, foi eu te recompensar. Tem galardão pra você, tem galardão pra você, tem galardão pra você, não precisa mais chorar. Tem galardão pra você, tem galardão pra você, tem galardão pra você, é só tu glorificar. Tem galardão pra você, tem galardão pra você, tem galardão pra você, não precisa mais chorar. Tem galardão pra você, tem galardão pra você, tem galardão pra você, é só tu glorificar. Vamos, Senhor, igreja. Como missionária, aproveitar que você ainda continue sentado. Antes de fazer a expansão da palavra, eu quero anunciar alguns materiais que eu trouxe aqui. Esses materiais aí nos ajudam nessa obra de missões. Se você quiser e puder, ao término você poderá adquirir um dos nossos materiais. Eu tenho aqui alguns livros. Esses livros são de autoria do Dr. Charles Spurgeon, são livros muito bons. Eu tenho aqui um livro que fala sobre depressão, a cura para os sofrimentos da alma através do poder de Deus. Eu tenho outro livro do Dr. Charles Spurgeon, Derrubando Gigantes. Todos nós temos no mínimo um gigante para derrubar a cada dia. Está nesse livro. Eu tenho outro livro também, Curados pelo Poder da Palavra, também do Dr. Charles Spurgeon. Eu tenho a oração de Jabes. Quase não se fala mais de Jabes nos dias atuais. Então, quem foi Jabes? O que Jabes fez? A oração desse homem mudou a história, a trajetória da sua vida. Livro de Jabes. E também eu tenho aqui Vencendo as Tempestades da Vida. Todos nós vivemos momentos com tempestades, e esses livros nos ajudam como vencê-las em nome de Jesus. Cada livro ele custa apenas R$20. Eu tenho uma Bíblia também aqui. Essa Bíblia é para criança até 99 anos de idade. Por quê? Ela contém 365 histórias bíblicas. Quem foi Abraão, Isaac, Jacó, José, Elias, Ruth, Eliseu, Arca de Noé, Adão e Eva. E ela é toda colorida, ainda vem com QR Code. Você pode escanear e ouvir essa história bíblica. E também ela vem com as passagens, com os textos bíblicos. É muito interessante para crianças, também para adultos que têm alguma dificuldade em entender a palavra de Deus. Essa Bíblia, ela custa 30 e os livros custam R$20. Ao término você poderá adquirir no cartão de crédito, no Pix ou em espécie. Amém? Vamos ministrar a palavra nessa noite. Você que trouxe Bíblia, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor nesta noite. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Versículo de número 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 16. Se for o costume se colocar sobre os seus pés, assim o faça, em reverência à palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 16, que diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Você pode se assentar. Nesta noite tão abençoada, o nosso Deus, pela sua graça, pelo seu favor e pela sua bondade, o Senhor Deus nos proporciona este momento este em que estamos reunidos e congregados na presença de Deus. Estamos nesta noite na presença de um único Deus. Este Deus é conhecido na Bíblia como Deus de Abraão, como Deus de Isaac
também como Deus de Jacó. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro um Deus que criou o homem para a vida e não para a morte. Eu encontro na Bíblia um Deus que criou o homem para ser bênção e não para ser maldição. Eu encontro na Bíblia um Deus que criou o homem para dominar e não para ser dominado. Eu encontro na Bíblia um Deus que criou o homem perfeito e saudável. A Bíblia diz que o amor de Deus é um amor incondicional. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida, e tenha vida eterna. Estou falando da pessoa bendita de Jesus. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, que Jesus cresceu em Nazaré. A Bíblia diz que Jesus fez milagres na Judeia, Galileia, e continua operando até os dias de hoje. A Bíblia diz que Jesus sofreu, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus foi visto por Paulo em um caminho por nome Damasco. Foi revelado a João em uma ilha por nome de Patmos. A Bíblia diz que Jesus tem prazer em morar, habitar e também residir na vida de um pecador arrependido. A verdade é que nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a qualquer momento Jesus voltará para poder arrebatar a sua igreja. Jesus continua sendo o Salvador que salva. Ele é o mestre que ensina, ele é o pastor que protege, ele é o pão da vida que alimenta. Jesus é o médico que cura. Ele conhece o meu, o seu, o nosso passado. Ele está no nosso presente, e só Ele tem poder para mudar a nossa história. Por isso que somente a Ele, mas ninguém, só Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Nesta noite tão abençoada, o nosso Deus nos proporciona este momento. O texto bíblico nesta noite, que ora acabamos de fazer menção. Todos nós que servimos a Deus, que militamos nesta obra, nós conhecemos bem a passagem bíblica escrita pelo grande apóstolo por nome de Paulo. Nós sabemos que a carta de Paulo aos Romanos é a mais longa. A carta de Paulo aos Romanos é a mais sistemática. A carta de Paulo aos Romanos, talvez a mais profunda de todas as epístolas paulinas. Esta carta foi escrita pelo mesmo apóstolo que neste tempo, neste contexto, nesta ocasião, Paulo se encontrava na cidade de Corinto. Então Paulo vai escrever esta carta com a finalidade de encorajar, com a finalidade de fortalecer a igreja, com a finalidade de encorajar os irmãos que nesta época, neste contexto, estavam vivendo dias de guerra, dias de luta e dias de adversidade. Mas quem foi este homem por nome de Paulo? Sabemos que antes se chamava Saulo de Tarso, o grande perseguidor da igreja de Cristo na face da terra. Mas a Bíblia diz que um belo dia esse homem teve um encontro com o Senhor no caminho por nome Damasco. É interessante que todo homem, toda mulher, quando tem um encontro verdadeiro e genuíno com Deus, a sua vida, a sua história nunca mais será a mesma, porque Deus tem poder de mudar a vida de um homem, a vida de uma mulher, de uma prostituta, e transformar em uma mulher de oração. Esta é a graça do nosso Deus. Nosso Deus é grande, é eterno, é poderoso, é soberano. Ele manda no céu, manda na terra, manda no inferno, manda no mar. É o Deus que governa, trabalha, dirige. Ele é o Deus todo-poderoso. Quantos podem celebrar a majestade santa deste Deus na noite deste dia? A Ele a glória. Sabemos que Paulo, ele foi judeu para os judeus, ele foi grego para os gregos, ele foi romano para os romanos. Paulo foi bárbaro para os bárbaros. Foi Paulo que pôde discutir com os rabinos em uma das sinagogas. Este homem que padeceu fome, sede
igreja, só vitória, só milagre. Mas a vida cristã não é só vitória, a vida cristã não é só receba. A vida cristã é uma vida de luta, de guerra, de peleja, de batalha e de adversidade. Foi Jesus que verbalizou em João 16:33: eu tenho dito isto para que em mim você tenha paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Foi o salmista que verbalizou no Salmo 34:19 que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Diz o sábio Salomão em Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força lhe será pequena. Entenda isto: no reino de Deus não tem vaga para frouxo, não tem vaga para medroso, não tem vaga para covarde. No reino de Deus só tem vaga para quem tem coragem, quem pode levantar a mão, abrir a boca e glorificar ao Deus. Aleluia. Estou falando de Paulo, um homem que sofreu por amor ao Evangelho. 5 vezes recebeu açoite dos judeus, 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, enfrentou 3 naufrágios. Ele sofreu. Pergunta esse crente com carinho se ele tem condições de sofrer em prol do Evangelho. Você teria condições de sofrer em prol do Evangelho, porque estão pregando só a facilidade. Aí quando vem a luta, vem a guerra, vem a provação, esse crente sai da igreja, esse crente se afasta da presença. Mas nesta noite eu creio que só veio na Palmares quem tem coragem para dar glória, para louvar, para bendizer, para enaltecer ao Deus que tudo pode. Paulo padeceu fome, sede e frio entre os falsos irmãos. Era da tribo de Benjamim. Foi Paulo que acendeu a primeira lâmpada cristã no Palácio dos Césares. Foi Paulo que levou a religião cristã desde seu berço na Palestina. Foi Paulo que converteu uma seita judaica em uma religião universal. Foi Paulo que pôs a cruz de Cristo no centro da história. Foi designado mestre, apóstolo e pregador dentre os gentios. Escreveu a maior parte do Novo Testamento. Paulo, ele evangelizou em massa. Paulo evangelizou entre as elites. Paulo evangelizou nas prisões. Paulo evangelizou os necessitados. Paulo estava disposto a sofrer por amor ao Evangelho. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 10 versículo 16 diz: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: quem creu em nossa pregação, quem crê prega, quem crê evangeliza, quem crê discipula, quem crê faz a obra, quem crê sai das 4 paredes, quem crê testemunha que Jesus voltará para arrebatar. No capítulo 10 de Romanos, os judeus rejeitam a salvação e Paulo vem desconstruindo. Paulo vem dizendo com muita propriedade, carta de Paulo, Romanos 10, versículo 11: porque toda a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Paulo está desconstruindo o pensamento que estava em Roma. Paulo está vindo agora pregando, ensinando, discipulando, trazendo uma palavra para a igreja, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A Escritura é a palavra é poder de Deus, a palavra salva, a palavra cura, a palavra ensina, a palavra fascina, a palavra conserva, a palavra preserva, a palavra edifica, a palavra qualifica, a palavra envolve, a palavra resolve, a palavra é suprimento, a palavra é pão, a palavra é água, a palavra é azeite, a palavra é maná, a palavra ataca, a palavra contra-ataca, a palavra defende, a palavra sofre.
É Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. É Mateus 4:4, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É Mateus 22:21, errais, porque não conheceis as Escrituras e nem no poder de Deus. É João 17:17, santificai-vos na verdade, pois a tua palavra, ela é verdade. É Isaías 40:8, seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. É 1 Coríntios 1:18, diz que a palavra de Deus é poder para salvar, para curar, para libertar, para restaurar. Eu estou pregando nesta noite, é a palavra de Deus. É João 17:17, santificai-vos na verdade, pois a tua palavra, ela é verdade. É Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Jeremias 11, o Senhor pergunta: o que vê Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Então viste bem, porque eu velo da minha palavra para poder cumprir. É Provérbio 29:18, não havendo profecia, o meu povo se corrompe. É Amós 8:11, enviarei fome na terra, mas não fome de pão nem sede de água, mas fome de ouvir da minha palavra. É Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante de qualquer espada aguda de 2 gumes, que penetra, que penetra, que penetra, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É dessa escritura que Paulo está falando. Paulo está dizendo: porque não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é Senhor de todos os ricos, para com todos que invocam, porque todo aquele, aleluia, isso aqui é muito forte, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele que não creram? E como crerão daquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quando eu olho para esse texto, irmão, é um despertamento para a igreja, porque tem crente que não prega mais. Antigamente pregava, cantava, orava, mas o tempo passou e o crente enferrujou. Mas nesta noite, se tiver alguém aqui enferrujado, oh meu Deus, vai desenferrujar, porque tu és chamado. Glória a Deus. Como pois invocarão aquele que não crerão? E como crerão daquele que não ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Estamos em um culto de missões. E o que é missões? Missões é o plano de Deus. Missões é a ordem de Jesus. Missões é o dever da igreja. Missões é a responsabilidade de cada crente. E missões não é obra do homem. Missões é a obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Diga para esse crente: é tempo de missões. Tempo de missões. Quando se fala em missões, irmãos, muitas pessoas pensam que missões culturais, transculturais, é preparar sua mala de rodinha, pegar um avião e ir para algum lugar. Mas missões começa dentro de casa. Você pode pregar na sua casa, você pode pregar na sua rua, você pode pregar na sua igreja, você pode pregar nas ruas, nos becos, nos atalhos, nos valados, nas favelas, nas vielas, na boca de fogo. Deus quer levantar pregador. Glória.
Missões começa dentro de casa. Diga para essa pessoa com carinho, diga: missões começa dentro de casa. Aleluia. Missões começa na tua rua. Missões começa no teu portão. Eu tenho a certeza que você conhece no mínimo uma pessoa que não conhece Jesus. Esta pessoa está ali para poder ouvir o Evangelho. E quem Deus vai usar, eu profetizo que Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai. Glória a Deus. Irmãos, quem não prega aqui no Rio de Janeiro, não vai pregar em outro continente, não vai pregar em outra nação, não vai pregar em outro país, irmãos, porque existe agora, se nós somos janela 10 por 40, cinturão da resistência, cortina de ferro, tem missionários agora sendo metralhado, tem missionários agora que não comeu, não bebeu, não vestiu, por amor ao Evangelho. É chegada a hora da igreja brasileira acordar, acordar, acordar. Diga para esse que desperta. Diga: desperta. Olha para ele, faz cara de vaso. Diga: desperta. Deus quer começar a te usar. Deus quer começar a te usar. Aleluia. Isaías está dizendo: quem creu em nossa pregação, ele está dizendo: como ouvirão se não há quem pregue, irmãos? Como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, nós precisamos pregar com o nosso testemunho de vida. Nós precisamos pregar com um folhetinho. Nós precisamos pregar batendo de porta em porta. O evangelismo, pastor Marcos, que dá muito certo hoje, é o porta em porta. Se o porta em porta não desse certo, os TJ já tinham abandonado esta prática. Mas eu profetizo: Deus vai te usar na tua casa, Deus vai te usar na tua rua, Deus vai te usar na tua empresa. Deus vai. Paulo está dizendo: como pois invocarão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: com formosos pés dos que anunciam a paz, dos que dizem coisas boas, mas nem todos obedecem. Nem todos obedecem. Irmão, coloca a primeira imagem aqui, por favor. Vamos lá. A obra missionária não é fácil. Pregar a igreja é muito bom. Pregar em tempos grandes é muito bom. Mas o difícil é pregar lá fora, aonde nesse exato momento existem centenas e centenas de pessoas indo para o inferno, enquanto muitas pessoas estão brincando dentro da igreja. Quem canta mais, quem prega mais, quem ora mais, quem tem melhor eloquência, quem fala melhor português. Irmão, Deus não está preocupado com isso. Deus quer levantar uma igreja sarada, uma igreja que não viva de opa-opa, que caia na realidade. A pregação do Evangelho é uma realidade. Missões, irmãos. As pessoas estão gemendo, as vidas estão sofrendo. Não precisa me responder, é apenas uma pergunta para você pensar. Quem você convidou para o culto de hoje? Imagina se na época de Jesus tivesse celular, redes sociais. O que seria se na época do Pai tivesse as tecnologias que nós temos nos dias de hoje? Mas aquele tempo já passou. Agora é chegado o meu tempo, é chegado o teu tempo, é chegada a tua hora. Eu declaro nesta noite:
Como pregarão se não há quem pregue? E como ouvirão? Esse evangelho precisa ser ministrado, precisa ser pregado. E nós falamos de Isaías, de Jeremias, de Oséias, de Joel, de Pedro, de Paulo. E qual é a nossa história? Qual é o nosso legado? É chegada a hora de sair das quatro paredes, arregaçar as mangas e partir para cima, e partir para a terra, e fazer a obra. É tempo de missões. Pode soltar a primeira, por favor? Essa foto aí, irmãos, é lá no Amazonas. Eu estou em Manaus 10 anos pregando a palavra. Quando eu cheguei lá, pastor Marcos Abreu, eu encontrei essa igreja desse jeito. Hoje lá em Manaus nós temos 3 casais de missionários que nós sustentamos todos os meses. É o Simas, Francisco Simas, é o pastor Everaldo e o pastor Marcos Correia, que está lá no interior do Amazonas. Quando eu cheguei nessa igreja aí, irmãos, eu cheguei, uma pessoa me indicou e eu fui lá para conhecer. Eu conheci pastor Marcos nessa igreja desse jeito. 2 minutinhos, que terminando. Paz e honra da igreja. Amém? Certificado de contribuição missionária. Igreja, é uma alegria que mais uma vez a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Palmares, dessa vez sendo porta-voz da primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Uruguai, que confere o certificado ao pastor Marco Aurélio Nascimento, pelo seu compromisso de fazer algo a mais pela obra missionária, contribuindo assim pelo missionário Cleimar Bastos em Família, para que o Evangelho seja anunciado no país uruguaio. Montevidéu, 13 de 7 de 2023. A esposa do pastor, aqui, ó, vai ficar aqui ao lado dele. Nos colocamos de pé para orar pelo término, para a gente resistir esse momento. Ele já foi, aí ó, resiste a esse momento. Bota direitinho no meio de vocês dois, segura, aí ó. Diretamente no Uruguai. Anda. Reconhecimento. Pastor, dá uma calorzinha para ele, direitinho. Quero comunicar também que no domingo, por motivo da festa da colheita, não haverá escola dominical. Domingo não haverá escola dominical. Vamos fazer a festa, aquele palco, som, botar para arrebentar. Mas não haverá escola dominical. Podemos orar pelo terra? Tranquilo? Posso finalizar? Ei, quero orar, eu espero. Então segura a porta. Vou orando de jeito saindo, não vou orar. Com 61 anos eu vou começar a ficar chato. Posso orar? Então amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse culto, um culto missionário, um culto que chamou essa igreja a uma conscientização, Senhor. Que tudo que foi falado nessa noite, a tua palavra que foi pregada, que foi ministrada, mas junto também todas as fotos que mostrou uma realidade dentro do nosso país, ó Deus. Nos ajuda, que nós possamos sair daqui pensando que esse crente que está aqui hoje, ó Deus, que não deitar a cabeça no travesseiro dele, que fotos dessas que foram mostradas aqui, Senhor, possa vir na mente dele, para que nós possamos entender, ó Deus, que a igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão que foi dada por ti. Mais foto da minha não é missão dada por um pastor, que não é dada pela Assembleia de Deus, mas uma missão dada por ti. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a vida. E que nós possamos começar a ser missionários dentro da nossa casa,
falando com a nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso irmão, para o cunhado, com o cunhado, com o primo, para os nossos vizinhos, que aqui haja missionários nas faculdades, nas universidades, missionários no colégio de pé, nos brisolões, missionários no curso técnico, o senhor que está ali aprendendo dentro do quartel, e que possamos não só falar com a nossa boca, mas também falar com a nossa vida e com o nosso testemunho. Que essa igreja seja também missionária na rede social, onde a gente bota tanta coisa, mas também que nós possamos botar ali que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa o teu servo Márcio, que se lançou nesta obra, que tem essa chama dentro dele. Ajuda ele, guarda a sua vida, está com sua família, sua esposa, sua filha. Abençoe esse homem de Deus. E todas as vezes que ele sair do Rio de Janeiro para algum desses lugares, Senhor, para fazer a tua obra, que tu possa guardar, proteger a sua vida de todo mal. Que ele seja esse instrumento usado por ti. Obrigado pelo culto de missões, pelo pastor Marco Aurélio, sua esposa, toda a equipe, todo o trabalho. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, que a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje, nesse último domingo do mês de julho, no culto de missões, e para todos sempre.